Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. A gente dá a resposta para um herege, agora a outra herege também, o mesmo assunto. A Igreja Católica e a Bíblia. Professor Leandro Quadro. Cara, o protestantismo é um tiroteio, cara, contra a igreja. Uma tempestade de heresia, de abominações e perseguição contra a igreja. Porque Cristo diz, as portas do Hades, do inferno, jamais prevalecerão contra ela. Os caras vão tentar, vai pelejar, vai... Nossa, cara, destruir a história, destruir a patrística, mas a igreja, coluna sustentáculo da verdade, ela está fundada na rocha, na coluna, na verdade. Que o fundador é santo, a igreja é santa, e os apóstolos chegaram à perfeição. O justo, né? Hebreus 12, 22, 23. Vamos ver a visão aqui do professor Leandro Quadro? Faz tempo que eu não refuto ele, né? Refuto não. Pregar o evangelho em cima que eles falam, né? Quem sou eu para refutar alguém? Nem doutor eu sou. Sou servo. Será que realmente a Bíblia foi preservada graças à Igreja Católica? Este é o assunto de hoje. Recebemos no Facebook um comentário respeitoso de um irmão católico chamado Wagner. E entre outras coisas... Sempre é católico. Cara, o que com um jumento desse vai fazer uma pergunta? É mentira, eu sei que é mentira. Para um professor que se apostatou da fé, que se apartou da igreja e prega contra a doutrina da igreja. Cara, nós temos católicos, como por exemplo, Padre Paulo Ricardo, como por exemplo, Eudes Duarte, tantos apologetas, Fábio Pentecoste, tantos apologetas católicos, doutor, professor. O indivíduo vai perguntar para um cara que não acredita na igreja, que adulterou os 7 livros com a reforma protestante. Pô, meu querido, vira logo protestante, cara. Coisas que ele afirmou, ele disse que a igreja não vai estar os perdendo nada. protestantes têm a Bíblia graças à Igreja Católica que a preservou. Antes de responder a isso, eu só queria dar uma informação de que temos um artigo em que eu respondo essa alegação entre outras. Então, você pode ver no link abaixo, onde você poderá acessar esse artigo para lê-lo, compartilhar com as pessoas, compartilhá-lo com nossos irmãos católicos. Mas voltemos à questão. Será que a Bíblia realmente foi preservada graças à Igreja Católica? Nós reconhecemos que foram monges católicos que copiaram, preservaram textos bíblicos. Porém, a história não é bem assim como é contada aos nossos irmãos católicos. Esses monges, eles viveram na clausura do deserto, especialmente no Egito. E eles nada tinham a ver com a igreja. Para você ter uma ideia, o Vaticano nem opinava sobre as regras que existiam nesses monastérios. Os monges tinham suas próprias regras. Eles não tinham contato com a igreja. Então os monges são protestantes. Não tinha contato com o Vaticano. Como São Jerônimo teve acesso, então, o cano do Novo Testamento e o cano do Velho Testamento, a Septuaginta. É simples, doutor. Olha só. Os apóstolos usavam a Septuaginta, que tem os 7 livros, composto de 46 livros. E os judeus usavam a Tanakh, que não tem os 7 livros. Os apóstolos preservaram a Septuaginta, porque os apóstolos usavam a Septuaginta. A igreja reconhece o quê? Como os apóstolos usavam não a Tanakh, que não tem os 7 livros, que os apóstolos usavam a Septuaginta, a igreja usou, compilou, organizou, teve um concílio para oficializar o cano da escritura com Papa Damas em 382. Depois do concílio,
convocou São Jerônimo para traduzir a Vulgata Latina, que é a Bíblia Oficial Católica, de acordo com uma tradição, de acordo com o concílio que finalizou e reconhece que a igreja é detentora da Escritura. Aqui, ó. O concílio de Roma, em 380, Papa Damas. Antes do concílio de Trento. Nesse concílio já é fechado quais são os canos. São os livros da Bíblia, incluindo também os 72 livros, inclusive os 7, né? Deuterocanônicos. Então, lá no século 3, professor, mas a Bíblia ficava com os monges incluídos da sociedade ali naquele deserto. A igreja, eles não tinham acesso. Como aí? Aonde você leu isso na história? Olha só, vemos aqui, teve um concílio lá no século 3 e São Jerônimo ali traduz ali, ó, o livro para o latim. Olha só. Depois do concílio do Papa Damas, chamou São Jerônimo para revisar a Vertus Latina e compilar todos os 72 livros por latim, vulgar e o latim, que todas essas pudessem entender essa edição latina vulgata, chamava de Vulgata Latina. Então, como os pais apostólicos aqui, Papa, teve acesso? O protestante? Aqui você já vê. Por quê? A igreja reconheceu os 72. Velho Testamento. Não vamos no Velho Testamento. No Novo Testamento a gente já sabe por quem foi criado e compilado e organizado, né? Pela igreja. O Velho Testamento. Como sabemos que os 46 livros é inspirado? Porque os apóstolos usavam esse livro. Não usavam o cano judaico, a Tanakh. Com a Igreja Católica Romana e muito menos com o Vaticano, porque eles se afastaram da igreja, se afastaram do mundo e viviam para rezar, para orar, para meditar. Eles queriam ser totalmente excluídos da sociedade. E quando eles preservaram as cópias que haviam sido escritas, a igreja tentava até destruir a Bíblia. Ai, meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus. E tem gente que tá ouvindo pra um cara desse, cara. Misericórdia, cara. Eu nem quero nem ver mais, cara. É só. Como a igreja escondia a Bíblia, que bateu o martelo ali, ó. Lá no século 3, já temos Bíblia. São Jerônimo, ele termina o ano 350, cara. Que interessante, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui, ó. Em 350, aqui, ó. Nas organizações da Bíblia, ele termina ali no ano 393, há 43 anos depois. Olha só. O concílio foi em 382. São Jerônimo começa a traduzir em 350, ó. E termina ali por volta, depois de 43 anos, cara. Ele pega 208 livros e organiza, ele fecha o cano com 72 livros. Portanto, que é a igreja? Que é a igreja através de São Jerônimo, em 43 anos depois, 208 livros, possíveis livros para entrar na Sagrada Escritura. E fecha o cano com 72 livros. Cara, é simples, cara. Os caras querem negar. Não vou nem entrar mais nesse assunto, cara. Não vou nem entrar. Para nós, o professor, qualquer protestante dessa face da terra, para nós, então vocês têm que rejeitar o Novo Testamento, porque o Novo Testamento vem do magistério. Então rejeita o Novo Testamento, cara. Fica só com o velho, a Tanakh. Simples entender isso.
A nossa fé é a fé que os apóstolos exprimiram e pregavam. Novo Testamento, Nova Aliança. Como assim a igreja escondia a Bíblia? Como assim, cara? As pessoas tinham pouco acesso à Escritura, porque a Escritura ficava na biblioteca. E para você se ler ela, você tinha que copiar à mão. E era imensa os pergaminhos, cara. A igreja pegou todos esses escritos, todos esses livros e traduziu. São Jerônimo. O Cursilho bateu o martelo em 382. Papa Damas. Pega todos esses livros, todos esses escritos, esses pergaminhos e começa a traduzir para você ter esse carinha bonitinho hoje, todo com capa, bonitinho, para você hoje colocar debaixo do braço. A Igreja Católica escondeu a Bíblia aonde? Com R$100 você tem acesso a isso aqui, ó. Tem Bíblia mais barata hoje em dia. As pessoas, por quê? Não tinham acesso a Bíblia? Porque as pessoas eram analfabetas, burra, não sabia ler. Como você tem uma Bíblia que não sabe ler? Por isso que a igreja usava das imagens via sacra para o povo entender um pouco o evangelho diante da história. E só quem tinha a Bíblia, sim, era a igreja, porque não tinha essa divisão, não tinha que você vê hoje em dia aí. Cada um tem uma Bíblia, interpreta do jeito que quer. É simples, cara. Como esses monges estavam ali, o não sei falar esse nome, mas afastado da sociedade, nos desertos, clausulado, né? Não tinha acesso ao Vaticano, não está em comunhão com o Papa, eles faziam o que eles queriam então ali? Só você estudar, cara. E a tradução ficava em bibliotecas, cara. A Vulgata Latina foi traduzida ali pelos 70 rabinos judeus, a mando do rei do Egito ali. É simples, cara. Que desespero protestante, cara. Por isso que eu entendi hoje a mensagem do Padre Listura. É Bíblia, cara. Quem pregou primeiro o evangelho? Pedro. Novo Testamento. Vem da igreja. Então, a Bíblia dá esse respaldo para você começar a entender um pouco da história. Começaram pelos apóstolos ali, ó. Aí você vai entender quem foi confiado, quem foi guardado, quem começou a pregar, quem anunciou. Foram os judeus, foram os protestantes, não, foram os católicos. Igreja Católica Apostólica, porque não era romana ainda. Não foi reconhecido pelo imperador Teodoro 380. Deu liberdade de culto pelo Constantino 313. Não, era a Igreja Católica Apostólica. Mas a sede era ali em Roma, onde Pedro e Paulo foram martirizados, cara. O império não aguentou. Caiu por terra. Aquele império pagão. Os imperadores se converteram. Que não conseguiram mais lutar contra a igreja. Mas Constantino fundou a igreja. Cara, quando Constantino já se converteu, já tinha papa, já tinha igreja fundada, cara. Já tinha passado, se não me engano, 32, 34 papa. Por que ali é a igreja católica apostólica romana? Porque o império caiu aos pés dessa igreja. Caiu o império romano. A maior autoridade que tinha na face da terra. E tem os cursilhos, cara. Como vamos saber que a igreja é detentora da Bíblia? Os cursilhos que definiu o cano. Já tinha um cano judaico, a Tanakh, e o cano judaico, a Septuaginta, Bíblia de 70. Tinha duas versões, duas traduções. Por que os judeus renegavam esses 46 livros que são completos e idênticos à Igreja Católica? Porque esses livros têm a prefiguração de Cristo, cara, a oração dos mortos, tem todo um contexto, cara, que a igreja venera até hoje. Por isso que os judeus rejeitaram esse cano. Ficaram com o cano incompleto. Que não tem os 72. Que não tem os 7 livros. Por isso, cara. Por quê?
para não judeus, como diz padre padre Luiz Toro, para judeus não se converter e acreditar na profecia de Messias, cara. Tanto que eles nem acreditam hoje. Por isso que eles não seguiram. Tem uma finalidade, cara. E a história da igreja explica porque os judeus não ficaram com a Bíblia, a versão de 70, a Septuaginta. Porque tem prefiguração que a igreja hoje prega e anuncia, cara. E os apóstolos usavam essa Bíblia. Então, para nós, o que importa, qual cano os apóstolos usavam. Para nós, o cano Velho Testamentário, a Tanakh, a Septuaginta, não interessa. Para nós, o que interessa é o Novo Testamento. Da onde vem o Novo Testamento? Quem pregou, quem anunciou, quem preservou, quem guardou, quem organizou? A igreja, cara. Isso a Bíblia já deixa bem claro. Atos dos Apóstolos. Eusébio de Cesareia, história eclesiástica, que eles não acreditam, narra como foi pregado quando Jesus subiu lá a sua glória, né? Na sua ascensão. Eusébio de Cesareia vai relatando, o historiador da época ali, que era católico. Interessante, né? Claro que esse cara vai usar Flávio José, outro historiador também que era contra Eusébio de Cesareia. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. Simples entender essa resposta ao professor. Não vai nem entrar no vídeo todo, que é muita blá 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 blá.